O que nos faz pensar hoje, daí pensando especificamente a pandemia? Então, toda essa tragédia da classe trabalhadora, toda essa tragédia da democracia, toda essa tragédia das reformas, os chamados direitos sociais que nós poderíamos ter conquistado enquanto modernidade no Brasil, são ideologias, né, que tentaram se modernizar, foram conservadoras, foram contra-revolucionárias, que não ofereceram nada ao conjunto da sociedade brasileira. Tá? Esse é um ponto. Mas a pandemia em especial, pensando no elemento que vai unir, né? Nós falamos em crise econômica, né, em crise socioambiental, em crise ideológica. Sabemos que ela está, né, essas três crises, ela é a crise do capital, é a crise da reprodução das nossas relações sociais. Mas a pandemia, eu gostaria de demarcar, no finalzinho dessa fala, que ela é produzida por nós mesmos, pelas nossas formas de produção que envolve, né, o agronegócio, que envolve as nossas formas de produção e organização da terra, né, o desmatamento, esse conjunto de elementos que compõem a nossa crise que levou à pandemia é um conjunto de relações sociais de produção, onde, por exemplo, você tem a produção do frango, que come antibiótico 20, 30 dias, mata qualquer possibilidade de resistência a bactérias, depois nós comemos esse frango, é o porco produzido intensamente, é uma pandemia, né? E aqui não dá para trazer todos os elementos, mas eu trabalho com a tese do Wallace, né, que escreveu um livro maravilhoso, Como Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes, né, um livro que será publicado no Brasil agora em agosto, setembro, e que nós produzimos a pandemia, a gripe, uma produção da nossa relação sociometabólica com a natureza, né, naquela expressão maravilhosa de que a natureza é o corpo inorgânico do homem. Tá? Nós vivemos da natureza, nós fazemos parte da natureza. Essa relação sociometabólica faz parte da produção, seja ela de mercadorias, também da produção das pandemias. Claro que é um debate muito extenso que nós deveremos fazer para mediar essa explicação, mas é um indicativo que nós temos que pensar, né? A pandemia, sim, ela chegou, alavancou a crise econômica, mas a pandemia é a produção de uma relação social que produz capital, e esse mesmo capital que é produzido, ele se expressa, seja na produção no campo, seja na produção na cidade, através de pandemias e produções de relações sociais, onde que faz com que a nossa alimentação, o nosso acesso à natureza seja cada vez mais radicalizado, né, que vai desde o aquecimento global até as formas nossas de alimentação que nós temos hoje. Uma questão que eu não poderia deixar de falar em relação a isso, né, ideologicamente, como a Angélica, acho que ela foi bem precisa, ela já situou, mas nós temos que pensar, se nós formos pegar, né, as palavras de ordem, né, os slogans, vamos dizer assim, da Revolução Burguesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, que foi, né, potencializada pelo pensamento liberal, tá, e que nos deu essa democracia que não interessa à classe trabalhadora, o que pode sobrar desse slogan, dessa democracia, é a liberdade que nós queremos, que a igualdade, a fraternidade, ela foi solopada. Tá? Ela foi solopada. Se nós formos pensar no outro exemplo de revolução, né, bem sucedida, como foi a Revolução Russa, né, principalmente a partir dos bolcheviques, eles reivindicaram pão, terra, né, paz, liberdade e trabalho, tá? Nós podemos reivindicar a terra hoje, mas a terra nessa concepção que eu estava falando, né, pensar a terra enquanto uma coexistência dialética entre nós e a natureza. Né? Vamos pensar aqui no afastamento das barreiras naturais e pensar como que essas barreiras naturais estão sendo dadas pela produção das relações sociais de capital. Então, superar não só a produção do capital, mas superar a formação socioeconômica é uma saída que nós temos que ter se nós quisermos saída para a humanidade. Hoje, infelizmente, nós formos ter um grito, né, da nossa possibilidade de pensar a revolução, nós temos que reivindicar a vida, porque nós estamos produzindo gripes que podem dilacerar a humanidade, tá? Nós temos que reivindicar a vida, nós temos que reivindicar a saúde, e no movimento, né, que, como bem um autor que eu gosto muito de ler, que é muito caro também a Angélica, que é o Lukács, que ele diria, né, lembrando aqui em 1960, especialmente 68, que a Angélica fez referência, ele dizia o seguinte, né, que nós estamos vivendo uma crise geral e duradoura, tá? Onde todas as formas possíveis de compreender o ser foram eliminadas.
E daí vem todos os relativismos e toda a pós-modernidade, toda uma forma de racionalismo que coloca a impossibilidade dos sujeitos compreender o mundo para intervir nesse mundo para transformar. E mais do que nunca, né, a impossibilidade de compreender o ser e compreender a possibilidade da emancipação humana, aí que está a revolução. Então é um movimento ideológico alimentado, né, com toda a robustez acadêmica, que nos faz cada vez mais desacreditar, e daí eu volto lá nos nossos jovens, que nós tanto gostamos de ler, do Marx e Engels. Eles mostraram no manifesto do Partido Comunista que a humanidade, a classe trabalhadora, ela pode ser a autora, escrever a sua história, ela pode atuar, e a atora da história. Mas desde que nós conhecemos e intervimos ideologicamente nos nossos dramas e conflitos sociais. Mas é fundamental a gente não perdermos essa perspectiva, né, de que a revolução é cotidiana, pensar a revolução, né, não perdermos a possibilidade de saídas. Eu não acredito que o Estado brasileiro e qualquer país fez a opção pela vida nessa pandemia, porque já não fazia opção pela vida com né, pelas determinadas formas como a nossa sociedade vivia. Né? Hoje eu recebi uma foto de um menino com uma máscara em cima das piores condições possíveis de habitação na Amazônia, em Manaus. Tá? As nossas condições, né, li bastante também sobre o saneamento básico, né? As nossas condições de habitação no Brasil, em boas partes do mundo, são assassinas. E daí eu retomo aqui para finalizar o velho Engels, o assassinato social que ele denunciava sobre a condição de trabalho e vida, né, dos trabalhadores irlandeses. Né, há 175 anos ele escrevia isso, né, você pode falar, o Ricardo ele está muito arcaico, uma obra de 175 anos sendo repetida. A questão é de método, é de compreensão da realidade social com o radicalismo necessário. Né? Como bem a Angélica nos ensinou, não basta só queremos compreender o mundo, temos que transformar esse mundo. Né? Fazendo aqui referência a um velho conhecido nosso, né? É um saber que carece de mundo, mas é um mundo que necessita, ele implora por transformação. Se não tivermos isso, tá? Nós não temos perspectiva para a humanidade. Né? Falei aqui de Rosa Luxemburgo, ela já nos ensinou muito que as esperanças das reformas, as esperanças de um sindicalismo que faz pacto com a burguesia, e o Brasil é uma tragédia dessa conciliação de classe nos últimos anos, não deu saída para a humanidade. Não dá saída para o povo brasileiro, não dá saída para o negro que foi assassinado nos Estados Unidos, e não dá saída para o jovem que foi metralhado aqui no Rio de Janeiro. E não dá saída para nenhum branco, não dá saída para ninguém nessa sociedade que nós vivemos. E, Angélica, né, Maurício, para finalizar, não é alucinação, nós estamos falando de saída que a humanidade quer ou não quer. Aí sim nós temos que entrar e estudar pra caramba. E ninguém vai fazer isso como iluminado sozinho, nós temos que fazer isso coletivamente. Tá? Se nós não nos propusermos a colocar as nossas deficiências teóricas, políticas para o conjunto da classe trabalhadora, daqueles que querem fazer a revolução, nós não estamos preparados para isso. Porque eu não faço teoria, faço artigos para encher meu currículo Lattes, por mais que para sobreviver na universidade precisa disso. Mas isso é um pressuposto para a gente sempre pensar a transformação social, né? Para a gente fugir dessa miséria ideológica. A professora Orlando Pinassi, uma grande amiga aí de São Paulo, que provavelmente a Angélica conhece muito bem, ela escreveu um livro, né? Da miséria ideológica, a crise do capital. Né? Um livro pequeno, mas muito sutil, muito contundente nas análises, né? Que ela fala que desde 1840, principalmente, com a contra-revolução que impossibilitou uma condição genuína para a classe trabalhadora, até a crise do capital, né? Eu acho que não se resume só uma crise estrutural do capital, porque mostrou que a nossa crise já é pior do que a de 29, né? Ela não vem a partir de 1960, 70, a nossa crise já está muito pior, o estrago vai ser muito pior. Mas dentro dessa conjuntura de estar muito pior, que nós devemos encontrar saídas possíveis. Mas ela vai falar, né? Daquela miséria ideológica vai encontrar com a crise do capital aqui da atualidade. Nós podemos dar um passo, né? De 60, 70, que todos tinham um breve consenso que estava gestando-se uma crise que se arrasta, por mais que ela seja cíclica, estrutural até os nossos dias. Agora nós chegamos numa crise profunda, que dilacera radicalmente as nossas condições de vida, nossas condições de habitação,
né, com uma pandemia que, no meu ponto de vista, como eu disse, não dá para expor aqui todos os elementos, é uma produção das relações sociais capitalistas, é uma produção de como nós produzimos nosso agronegócio, temos milhões de elementos para mostrar, mas sim, aí nós temos que pensar essa análise, como o Jaime Branch nos ensina, né? Pensar a pandemia, as doenças, não como uma enfermidade do indivíduo, pensar numa visão socioepidêmica, onde o indivíduo e sociedade, né, deve ser compreendido em sua unidade. E aí sim, pensar a doença, mas em qual sociedade que ela é produzida. E aí nós teremos alguns caminhos que nos possibilitam entender a sociedade e fazer mudanças que tanto são necessárias. Eu acho que você coloca uma questão fundamental, né, que é o encontrar a saída. E o tema da necessidade, né? Porque para o Marx, necessidade é uma categoria que impõe a classe, né? Não é que na classe coloca quase no sentido de uma missão histórica da classe operária, da classe, por isso que ela é proletária, né? Porque ela não tem propriedade alguma. Então, por não ter propriedade, ao não ter propriedade, ser jogada nessa situação dramática que a gente coloca aqui, só no mês de fevereiro ou abril, antes mesmo do isolamento social, aumentaram em 500 milhões, em 5 milhões o número de brasileiros desempregados. Saíram os dados hoje, antes do isolamento social. Então, isso aí vai ser um salto gigantesco. Então, a crise joga esses não proprietários, né, que não tem nada a vender não tem nenhuma propriedade, a não ser a sua própria força de trabalho, nessa situação dramática, o que lhes impõe que a saída seja justamente arrebentar os muros da sociedade do capital. Porque não há mais como preservar o sistema salarial, não há mais como preservar o direito social. Por isso que daí a Angélica tem toda razão, né? A ideia da resistência numa conjuntura onde o capital avança é uma ideia fadada ao fracasso. Nós temos que pensar o quê? É o reposicionamento da classe, o reposicionamento político da classe orientado para a contraofensiva. Ninguém aqui é maluco, lunático, de não ver que a classe capitalista, né, que os capitalistas avançam sobre a classe operária. E o Ricardo colocou aqui alguns momentos de contra-revolução, né? E a partir de 64, então, numa sequência, tirando um curto período histórico onde a classe operária se colocou na luta política com firmeza, né? Logo após isso também a cooptação foi completa. E a gente, então, vai ter que discutir justamente essa saída. E daí eu já vou passando, e a saída envolve, daí o Ricardo leu uma coisa fundamental, né? Manifesto do Partido Comunista. Não era um manifesto comunista, com algumas traduções aí, que eu não vou comentar sobre elas, mas que deturpam o sentido no título. E é um problema seríssimo traduzir o manifesto do Partido Comunista como um manifesto comunista, porque tira de Marx e Engels algo fundamental, que eram militantes, né, que estavam, e daí o Ricardo coloca muito bem, mostraram que a classe pode escrever sobre a sua própria história, né? Isso é fantástico, né? A classe, através dos intelectuais, escreve sobre a sua própria história e atua como classe, né? E não como indivíduo, como coloca muito bem a Angélica. A classe se reposiciona. Classe se posiciona na luta política, prepara a contraofensiva. Classe não fica fazendo discurso, né? Classe não é disputa de narrativa, disputa de discurso. Classe é organização da classe.